dá início na audiência pública do Plano Diretor às 19h38. Boa noite, senhoras, senhores, imprensa e autoridades presentes. A Câmara Municipal de São Sebastião tem a honra de receber os moradores da Costa Norte nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2020, para a audiência pública sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de São Sebastião. Lembramos que esse projeto foi elaborado pela Prefeitura Municipal e também promoveu audiências públicas antes de encaminhá-la para a Câmara Municipal. Nesta noite, estamos reunidos para dar sequência ao processo democrático, apresentando o projeto de lei complementar para nova apreciação da comunidade. Iremos inicialmente apresentar as regras adotadas que deverão ser seguidas. As audiências públicas serão constituídas por uma mesa diretora, uma tribuna e um plenário. A mesa diretora será presidida pelo presidente da Câmara Municipal, Teimoso Campos. Agora eu convido para compor a mesa o presidente da Câmara Municipal, Teimoso Campos. Convido também a compor a mesa o vice-presidente, Convido a compor a mesa que já está sentado o vereador Maurício Bardusco. Agora também convido a compor a mesa os representantes do Poder Executivo do município de São Sebastião, Dr. Paulo Roberto Machado Guimarães, o mediador, o senhor Márcio Eduardo Figueiredo Ribeiro, técnico, e Daniel Henrique Mudati Fernandes, técnico, também convido a compor a mesa. Também convido a compor a mesa o vereador Hernaninho, que já se encontra, vereador Daniel Simões, que é o vice-presidente da Câmara Municipal, que também acaba de chegar. Convido a compor a mesa também o vice-prefeito de São Sebastião, Hamilton Pacheco. Vou dar continuidade aqui. No transcurso das audiências públicas, serão observada a cronologia das seguintes etapas: a abertura do horário previsto no edital, a apresentação do plano diretor por até 45 minutos, manifestação de representantes de entidade da sociedade civil por até 3 minutos cada, manifestação do público em geral por até 2 minutos cada um, a manifestação de membros dos conselhos municipais por até 3 minutos cada um, manifestação de representantes do Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário por 3 minutos cada um, respostas aos questionamentos e considerações finais de representantes da Comissão de Acompanhamento do Processo de Elaboração do Plano Diretor do Município por até 30 minutos, prorrogáveis pelo presidente da mesa, e depois o encerramento. Orientações: cada inscrito terá o direito a uma única manifestação, obedecida a ordem de inscrição. A critério do presidente da mesa, os representantes do poder público poderão ser convidados a prestar esclarecimentos técnicos sobre o assunto objeto desta audiência pública. A critério do presidente da mesa, poderá ser aberto o espaço para resposta a qualquer tempo no decorrer da audiência. O tempo total do conjunto das manifestações mencionadas, que é a manifestação do público em geral, não poderá exceder dos 60 minutos. Todas as exposições técnicas deverá ser adotada numa linguagem fácil de compreensão para o público em geral. Informamos que a Câmara Municipal realizou ampla publicidade da audiência pública,
utilizando dos meios e canais oficiais de comunicação e da imprensa. Está à disposição para livre consulta a todos os presentes o exemplar do plano diretor. Vou justificar a ausência aqui dos vereadores que não estão presentes, que é o vereador Paulinho do Cartório, eles mandaram enviar um ofício para a Câmara Municipal, vereador Reinaldinho, vereador Onofre Neto e o vereador Pedro Renato, está sendo representado aqui pelo chefe de gabinete, o advogado Bruno Zimmer. E agora eu vou dar continuidade. Passamos a palavra agora para o presidente da Câmara Municipal, Teimoso Campos, que conduzirá os trabalhos durante a audiência pública. Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal, Teimoso Campos. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação muito grande poder estar nos bairros da Costa Norte, Cigarra, Canto do Mar, em Ciara de Jaraguá, poder esclarecer um pouquinho sobre o plano diretor. Agradecer a presença aqui do Daniel, do Dr. Paulo e do meu amigo Buja, não tem outro nome, não é Buja. Agradecer a participação do meu vice-prefeito dessa cidade, do meu partido, amigo Pacheco, meu colega vereador, amigo Hernandinho, meu vice-presidente Daniel Simões, dizer que é sempre uma honra e um prazer enorme. E agradecer principalmente meu amigo e morador desta comunidade, o vereador Paulo Cardoso, um guerreiro aqui da Costa Norte, e dizer a vocês da satisfação enorme de estar aqui. Eu quero deixar bem claro, que acho que não ficou muito bem claro, que as inscrições vão ser abertas ao público, para o que tem que se inscrever para fazer as perguntas, no decorrer da apresentação do plano. Quando se encerrar a apresentação, se encerra as inscrições. A partir daí, ninguém pode mais se inscrever, senão fica muito longo e a gente não vai conseguir terminar a audiência. Então fique bem claro. Toda a apresentação do plano, você se inscreve para fazer uso da palavra. Por favor, todo tipo de encaminhamento, a mesa, a Câmara Municipal, será feito o encaminhamento por escrito, será submetido aos vereadores e aí poderá virar emenda do plano diretor, se assim for aprovado pelos senhores vereadores. Toda pergunta técnica será respondida, se não tiver pergunta aqui, será respondida aos senhores através dos e-mails que for deixado na forma da inscrição. Ok? Para deixar bem claro, para que a gente possa prosseguir com essa audiência. Eu quero lembrar vocês que essa audiência é promovida pela Câmara Municipal, mas quem elaborou o plano diretor foi a Prefeitura Municipal de São Sebastião. A apreciação dos senhores vereadores, que isso é muito importante para os nossos próximos 20 anos, para o crescimento da nossa cidade, principalmente para a questão de arrecadação de tributo e, logicamente, para o nosso crescimento de geração de renda e emprego. Nos próximos 20 anos, isso é muito importante. Então, nós vamos discutir o plano diretor. Talvez seja o projeto mais esperado, eu vou dizer, dos outros 30 anos, que o plano diretor de São Sebastião, nós tivemos do outro, se eu não me engano, foi na época do doutor, segundo o Maurício, faz algum tempo. Então vamos, eu quero que vocês façam uma audiência memorável. Acho que tem que ser uma audiência pública, onde vem várias pessoas, aí eu fico feliz porque não tem só a comunidade da Costa Norte aqui. Eu vejo pessoas também que têm muito interesse, que são dos outros bairros da Costa Sul. Eu vejo o Barexala, do centro, e agradecer demais, principalmente, a parceria da Prefeitura mandando o seu representante para explanar o plano diretor. Dizer aos senhores que a partir de agora a palavra está com o primeiro doutor Paulo, a palavra está com o doutor Paulo Guimarães. Boa noite a todos. Eu quero inicialmente parabenizar o presidente Edinaldo, ou melhor, Teimoso, porque a iniciativa dessa convocação da audiência pública, além de ser uma determinação do Estatuto da Cidade, mostra a sensibilidade do Poder Legislativo no sentido de estimular a participação popular
para que um plano diretor seja melhor elaborado. Para aqueles que não têm muita afinidade com o significado de um plano diretor, porque há alguma confusão para algumas pessoas, entendendo que o plano diretor falaria sobre minúcias. Por exemplo, se alguém quisesse que a sua rua fosse calçada, esse tema não seria um tema de um plano diretor. Então, o que seria um plano diretor? O plano diretor nada mais é do que um planejamento urbano do município, definindo as prioridades para que haja um equilíbrio na convivência entre o meio ambiente, saneamento, ocupação do solo, etc. Outro equívoco que também se compreende é que a lei de uso de solos é uma lei posterior ao plano diretor. O plano diretor precede a lei de uso de solos. Isso significa, uma vez definido no plano diretor esse planejamento urbano, a lei de uso dos solos tem que se adequar àquelas normas do plano diretor. O Estatuto da Cidade, que é uma lei que exige que municípios acima de 20 mil habitantes, que é o nosso caso, tenha necessariamente um plano diretor, portanto, um planejamento urbano. Esta lei, preocupada com a coletividade, porque não teria muito sentido falar em planejamento urbano sem a participação daqueles que moram na comunidade. Porque os que moram na comunidade é que sabem das suas necessidades, das perspectivas de determinado bairro. Portanto, o Estatuto da Cidade, e é por isso que o Estatuto da Cidade exige a realização de audiências públicas. Não é uma alternativa que o Poder Legislativo ou o Poder Executivo estabelece a critério deles, Poder Executivo ou Legislativo. É uma exigência da lei. E por quê? Como eu já falei, como é um planejamento urbano e, portanto, de interesse da coletividade, através das audiências públicas, toda a população tem direito de participar, questionando, fazendo perguntas, sugestões. Isso é uma participação democrática. Se as audiências públicas são realizadas com objetividade, com racionalidade e, obviamente, com respeito, preocupadas tão somente com a coletividade, sem envolver temas políticos no sentido estrito sensu ou partidários, a audiência ficaria tomando um rumo de desvio em seus objetivos. Porque, como eu já afirmei, o objetivo da audiência pública é fornecer subsídios às autoridades responsáveis pela elaboração do projeto de lei, que é o plano diretor, para que esse plano diretor possa ser efetivado de acordo com os anseios da comunidade. Eu quis fazer essa explanação inicial, mais conceitual, para que as pessoas tenham uma noção mais ou menos correta do significado do plano diretor. Não, eu vou insistir. O plano diretor tem como objetivo principal estabelecer um planejamento urbano. E para que esse planejamento urbano possa ser efetivo e racional,
ele exige as audiências públicas, porque através das audiências públicas a participação popular vai poder fornecer subsídios às autoridades que têm competência específica para a elaboração do projeto, que é o Poder Executivo e, obviamente, o Poder Legislativo, e assim fazermos um plano diretor que seja condizente com os anseios da comunidade. Para finalizar, só um exemplo. 80% dos municípios que obrigatoriamente teriam que elaborar o plano diretor, e isso já faz muitos anos, somente 80% elaboraram o plano diretor. E desses 80% que elaboraram o plano diretor, uma grande parte dos planos diretores elaborados foi absolutamente inócuo, porque eles não consideraram os subsídios fornecidos nas audiências públicas pela participação popular. Vejam a importância da audiência pública. Então, dito isso, eu passo a palavra aos técnicos, se eventualmente eles entenderem necessário especificar e detalhar um plano diretor que já existe como anteprojeto. Porque se já existisse um projeto definitivo, não teria sentido esta audiência pública. Então eu quero colocar essa questão nos seus devidos pontos, deixando claro que o plano diretor que já existe é um anteprojeto, em função de audiências públicas que já foram realizadas por iniciativa do Poder Executivo. Então foi elaborado, digamos, eu estou falando um anteprojeto do plano diretor. É claro que esta audiência pública, e como eu já reiterei, muito bem definido e convocado pelo Poder Legislativo, é que vai finalizar os subsídios necessários para a elaboração do projeto final do plano diretor, que será apreciado pelo Poder Legislativo, e lá o Poder Legislativo podendo eventualmente fazer sugestões e emendas. As perguntas, sugestões, questionamentos, a lei exige que se façam por escrito. Por quê? Porque os técnicos são obrigados a responder. Não é um favor que os agentes públicos fazem, é uma obrigação. O servidor público serve à comunidade, não serve uma pessoa, serve à comunidade. Por isso que a lei diz que é obrigado. Os agentes públicos ligados à matéria, os técnicos, são obrigados a responder às questões e sugestões elaboradas pela população nas audiências públicas. De qualquer forma, se alguém quiser algum esclarecimento com relação a esses conceitos que eu acabei de dizer, também formulem essas questões, mas o mais importante é o aspecto técnico que os nossos representantes poderão desenvolver. Mas não se esqueçam de formalizar as questões e sugestões, dando e-mails de preferência para que haja resposta. Senão não precisaria haver audiência pública, seria uma farsa. Mas isso não é farsa. Tá bom? Obrigado. Após a explanação do Dr. Paulo, agradecer. Agora faz outra palavra, Daniel. Boa noite a todos. Boa noite, presidentes, senhores vereadores. Eu cumprimento aqui em nome do prefeito Felipe Augusto. Boa noite a todos presentes. Agradeço a oportunidade de a gente trazer um pouco mais de informações. Parabenizo aí a presidente da Câmara de ter essa iniciativa. Bom, meu nome é Daniel, estou secretário adjunto de Meio Ambiente, participei da parte final da elaboração do plano diretor. É importante relembrar que no ano passado ocorreram 2 audiências públicas, nas quais se discutiu e se apresentou
o desenvolvimento do plano diretor, por que ele foi elaborado, e naquela ocasião houveram vários questionamentos, parte deles foram respondidos, ou melhor, foram acatados, parte deles foram acatados parcialmente, parte deles foram esclarecidos. Isso tudo ficou no site da Prefeitura, disponível, inclusive ainda está. E nós fizemos agora um resumo para essa apresentação de hoje, a pedido aí do presidente da Câmara. E, bom, pode passar esse primeiro slide. Bom, então, só para fazer um resumo do histórico, a administração anterior, ela, em 2011, ela iniciou os estudos para a elaboração do plano diretor. Tá? Houveram discussões, moradores da Praia da Baleia e moradores de Guaicá também, né? E à época, em 2014, foi elaborado um projeto de lei encaminhado, projeto de lei complementar encaminhado à Câmara. Entretanto, isso não avançou porque à época estava se discutindo a revisão do zoneamento ecológico econômico, o famoso GERCO, o gerenciamento costeiro, do litoral norte de São Paulo. Isso então ficou por um tempo suspenso. Então, em dezembro de 2017, já na nova administração e após a aprovação do texto dos mapas do gerenciamento costeiro para o litoral norte, se retornou então com a discussão do plano diretor. Em 2018, envolvendo aí técnicos de ONGs e também do Instituto de Conservação Costeira, após então a aprovação do GERCO, se iniciou o trabalho de elaboração com revisão daquela minuta anterior de 2011, certo? Bom, voltando para o ano passado, em 2019, então ocorreram duas audiências públicas, como eu já falei no início, uma na Costa Sul, outra no centro, então Maresias e Teatro, e temos então um texto que foi encaminhado para a Câmara no ano passado. Bom, quais são as premissas de um plano diretor, né? No caso específico de São Sebastião, adequar os mapas propositivos do zoneamento ecológico estadual para a realidade do município. Ou seja, o plano diretor está completamente alinhado com o zoneamento previsto e proposto pelo zoneamento ecológico econômico do Estado. A realidade, até que esse plano seja aprovado, não é essa hoje. Existem diferenças, por exemplo, da lei de ocupação do solo em relação ao GERCO, e isso causa muito conflito, principalmente nas secretarias de meio ambiente e urbanismo, fora do entendimento do que vale em cada zona e por aí vai. Fazer cumprir as determinações do Estatuto da Cidade, como o Dr. Paulo já comentou, que é uma lei federal de 2001, isso é uma premissa muito importante, uma das mais importantes. Regulamentar a questão dos coeficientes de aproveitamento construtivo, coeficiente básico máximo, bem como o gabarito máximo de 9 metros ou 12, incluindo aí caixa d'água. Outra premissa muito importante do plano diretor é a manutenção dos parâmetros atuais da lei de ocupação do solo, tanto para a costa norte quanto para a costa sul, lembrando que existem duas leis diferentes, uma para a costa norte e outra para a costa sul, outra coisa que também causa bastante conflito, enfim, problemas administrativos. Bem como atendimento às recomendações do Ministério Público, que foram várias. Pode passar. Pode passar isso também. Bem, o plano proposto ele abrange a totalidade do município e tem algumas definições, né? Dentre elas, a política de desenvolvimento urbano do município, função social da propriedade urbana, a política ambiental do município, políticas públicas do município, a gestão democrática do território, os coeficientes de aproveitamento, sendo o básico, o máximo e o mínimo, aplicáveis ao controle de uso do solo, bem como as diretrizes para disciplinar o uso e o parcelamento do solo do município de São Sebastião. Além do plano diretor, esse processo de planejamento municipal compreende também os termos do artigo 4º da Lei Federal 10.257, de 2001, que é o Estatuto das Cidades, onde existem premissas também, itens mínimos ou básicos que devem ser respeitados, dentre eles, disciplinamento do parcelamento do uso e da ocupação do solo, zoneamento ambiental, o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual, a gestão orçamentária participativa, planos e programas de projetos setoriais, programas de desenvolvimento econômico e social, o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e, por fim, o Fundo Municipal de Meio Ambiente.
que hoje é uma realidade, fundando por lei já específica aprovada, vinculada ao Conselho Municipal de Meio Ambiente. Existem complementos do plano diretor previsto no artigo 5º, aí já do projeto do plano diretor que foi encaminhado à Câmara, que está em discussão. Primeiro, a lei de usurpação do solo, que, num segundo momento, acompanhará o gerenciamento costeiro, ou seja, ele tem que estar alinhado com o que está previsto no gerenciamento costeiro estadual, que incide 5 zonas sobre o município de São Sebastião, Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5. A política ambiental do município de São Sebastião, os planos municipais de mobilidade urbana, cultura, educação, habitação e regularização fundiária, segurança pública, saneamento básico, turismo e ecoturismo. Como eu já falei, esse slide acaba sendo repetitivo, mas é importante reforçar que o plano diretor de desenvolvimento integrado recepciona em sua política territorial o zoneamento ecológico econômico, que é o ZE, ou gerenciamento costeiro, que é uma lei estadual que incide sobre todo o litoral norte, através do decreto estadual 62.913, que é de novembro de 2017. Pode passar. Pode passar também. Até o mapa, por favor. Mais um. Esse mapa, senhores e senhoras, não tem um mapa antes? Volta um pouquinho, por favor. Tem um mapa antes, volta. Aí, esse mapa é um mapa referente ao zoneamento ecológico econômico estadual, por meio do decreto estadual 62.913 de 2017, que define para o município de São Sebastião quais são as zonas e quais são as ocupações previstas para cada uma dessas zonas. Acho que fica ruim para os senhores verem, mas ali na legenda, onde está um verde mais claro, equivale ao zoneamento Z1, em que a ocupação é da ordem de 10%, e as metas de conservação ou recuperação são da ordem de 90%. Aí cada uma dessas zonas tem atividades socioeconômicas e ambientais previstas e permitidas, tá? Então a Z1 é a mais restritiva, tá certo? Isso tem distribuições no mapa aí pelo município todo. A grande maioria, voltando, distribuídas pelo município todo, especialmente naquela zona de transição entre a borda do Parque Estadual da Serra do Mar e os bairros distribuídos pelo município. Então, Z1 e Z2 são as áreas mais restritivas e estão justamente nessa borda, verde claro, verde mais escuro, transitando entre um corredor ecológico entre o Parque Estadual da Serra do Mar e as zonas de conservação e preservação ambiental. As faixas amarelas, aí distribuídas pelo município todo, correspondem a Z4, certo? E por aí vai até chegar em Z5, que seriam as áreas mais permissivas. Z5 equivale então a taxa de ocupação de 100%, não prevê taxa de conservação ou recuperação conforme as áreas de preservação mais restritivas, seriam Z1 e Z2, por exemplo, até Z3. Z4 também tem definições, 40% de ocupação, 60% de conservação, e Z5 é a mais permissiva. O objetivo do plano diretor, do ponto de vista ambiental, é estabelecer que o zoneamento municipal equivalha ao zoneamento ecológico e econômico estadual, dessa forma tendo um regulamento único para todo o município, sem que cause conflitos, por exemplo, em relação ao entendimento ou em relação ao licenciamento de empreendimentos. Empreendimentos, a gente fala em empreendimentos imobiliários, não estou falando de empreendimentos como fábricas, por exemplo. Bom, da minha parte, me restringe até a parte do zoneamento ecológico e econômico. As dúvidas que os senhores tiverem, como o presidente já comentou, devem ser feitas então por escrito, para que possam ser ou respondidas no final ou respondidas pela área técnica e pela comissão do plano diretor, respondidas por e-mail ou no segundo momento aí para os senhores que assim o tiverem. Agradeço, obrigado, boa noite a todos e boa audiência pública. Quanto tempo deu? Eu vou abrir a palavra para o
as orações? Não, moço, não. Eles fazem as considerações depois, no final quase. Eu vou dar continuidade aqui agora para a população. Vamos lá. Quem é o primeiro orador? Vou só ditar a regra aqui novamente, que a manifestação do público em geral é até por 2 minutos, a manifestação de representantes de entidade da sociedade civil por 3 minutos. Eu convido aqui, para vir usar aqui o microfone, o senhor Reinaldo Parisi Moreira, representando a entidade a quem pertence a construtora Solar. Muito boa noite. Bom, pedi para não ser o primeiro, né, mas acho que não deu certo. Então, eu estou aqui para falar sobre urbanismo, né, no que tange as questões de ocupação do solo. Eu vejo assim que essa oportunidade que o plano diretor tem de fazer uma inovação perto dos planos diretores que a gente já viu acontecer e que muitos deles viraram um peso de porta, né? Então, nesse sentido, eu queria saber o que está sendo previsto em relação às cidades de esponja, que nós vemos aí matérias recentes falando do sucesso da Holanda, Alemanha, né? Em que a permeabilidade do solo é a única lei. Não existe Z1, Z2, Z3, Z10, se confunde mais, depois dá uma interpretação. Então, assim, as coberturas, seja de laje ou telhado, elas são coberturas que absorvem a água, coberturas verdes, inclusive absorvem a radiação do sol, né? De tal forma que todo esse sistema absorve a água da chuva, pode nutrir horta, pomar, tudo que tem ali na cobertura, né? Depois vai para a cisterna, né? E depois de passar por todos esses sistemas que absorvem a água, aí sim que corre um caminho natural, é absorvido pela terra e depois vai até o mar. Então eu queria saber, nesse sentido, soluções que a gente vê no mundo todo que estão dando certo, o que está sendo aproveitado, né? Aproveito assim para dizer que eu estou aqui há 4 anos, a gente tem feito um trabalho aí de casas sustentáveis, tem ido devagarinho, mas está dando certo. Mas o que eu vejo é que São Sebastião sempre teve um espírito vanguardista, né? Uma coisa assim de inovação. E eu considero que aqui ninguém é todo mundo, né? Alguém aqui se acha todo mundo, né? Então vamos deixar o que todo mundo faz, todo mundo fazer. Aqui a gente vai fazer diferente. E aí pode dar certo. É isso. Agora eu vou chamar aqui mais um morador aqui do bairro, o senhor Damião Domingo Pereira. Boa noite para vocês. Eu queria dizer assim, como ambientalista, como técnico agrícola, o que nós estamos precisando aqui, e talvez no município inteiro, né? O reflorestamento. Você pega aquela área ali, ó, toda ali, aquela área é improdutiva. Não produz nada. Está tudo lavado, sem floresta, sem nada. Que tal fazer um projeto para reflorestamento? Faz um projeto junto às escolas, nós temos bastante alunos hoje, faz um estudo, um projeto e refloresta. Porque não adianta nada chegar e plantar aqui, que acabou, vamos reflorestar lá. Tá? Que vai ajudar nós daqui a uns tempos, que vai segurar a água da chuva.
Porque a água, a chuva, quando chove, desce muito naquela região. Por quê? Porque nós não temos floresta. O solo fica impermeabilizado, não tem floresta. Quando você tem uma árvore plantada, a chuva cai e embora pela raiz. Então diminui o fluxo da água. Aí vai talvez solucionar um pouco melhor a nossa água. Entendeu? É só isso. Obrigada, senhor Daniel. Convido agora aqui o Edmas Melo, que pertence à entidade presidente da Azabaja, Associação de Moradores do Bairro do Jaraguá. Boa noite a todos. Como foi apresentado, meu nome é Edmas Melo, mas a maioria me conhece por dedinho. No momento estou presidente da Associação de Moradores do Bairro do Jaraguá. Sei que o plano diretor é muito abrangente, então eu vou ficar a pergunta dentro do meu bairro. A primeira questão é em que o plano diretor vai beneficiar dentro da área do Jaraguá na questão do planejamento, como se diz, empresarial. Mas resumindo, a questão do retroporto, né? Que é que vai beneficiar, como está sendo projetado essa questão do plano empresarial dentro do bairro do Jaraguá. A segunda pergunta, dentro da questão dos resíduos sólidos. Toda vez que tem audiência pública sobre plano diretor, o pessoal do meu bairro já fala, vai lá e fala sobre o lixo, né? Que a questão deles é que a maioria dos moradores de Jaraguá não aceita a questão de nenhum tipo de usina, né? Em questão de resíduos, dos resíduos sólidos, né? Do lixo. Então, fica a pergunta aqui sobre o plano diretor. Como eu vi, eu dei uma pequena lida, né? Que é muita coisa, né? Sobre os planejamentos, vai até, entre respostas e emendas dentro do plano diretor, até 2029, né? Então, nós estamos aqui no ano 2000, nós temos 9 anos falando a respeito do bairro para se planejar na questão empresarial e na questão dos resíduos sólidos. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada, Edmas. Convido agora a moradora Tatiana Araújo, do bairro de Guaicá, que vai vir aqui. Tatiana, pode vir. Qual que é o nome dela? É a Thaís, né? Vai lá. Boa noite a todos os munícipes presentes, presidente da Câmara, senhores. Eu represento um grupo de moradores aqui do município que tem muita preocupação com o desenvolvimento que a nossa cidade está passando aí rumo ao progresso. Então, isso aqui eu vou ler um manifesto, na verdade, e comentários acerca do projeto de lei complementar número 14/2019, que dispõe sobre o Plano de Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de São Sebastião, 2020-2030, e dá outras providências. Então, eu vou ler aqui alguns itens que são comentários que a gente teceu a respeito. O texto do projeto de lei 14/2019, que a Prefeitura de São Sebastião enviou à Câmara Municipal em 8/10/2019, abre caminho para a verticalização das construções nesse município, aceitando construções sem limite de gabarito, altura máxima permitida para um edifício. Embora o artigo 48 estabeleça a altura máxima de 9 metros para as edificações, 12 metros incluindo a caixa d'água, em seu parágrafo 2º foram excluídos da aplicação desse limite empreendimentos de utilidade pública e equipamentos de interesse público e ou social. Corroborando com essa tese, o artigo 83 diz: as disposições desta lei não se aplicam a empreendimentos e equipamentos de utilidade pública e interesse público e ou social. Ou seja, as habitações de interesse social, HIS, com até 50 metros quadrados de área privativa, e até as habitações de mercado popular, HMP, com até 75 metros quadrados de área privativa,
ficam sem limite de gabarito. No sentido de atender às demandas de habitações de interesse social, HIS, sabemos que é importante para o nosso município, e proporcionar empreendimentos do CDHU, propomos que, excepcionalmente nas EIs já estabelecidas no município, os prédios de HIS tenham até 4 pavimentos, térreo mais 3 andares, com gabarito de 12 metros, conforme descrição no artigo 48, e 15 metros, incluindo a caixa d'água. O projeto de lei estabelece o CA máximo, ou seja, o coeficiente de aproveitamento de terreno maior que 1. Construção pode ter área maior do que uma vez a área do terreno, para as seguintes macroáreas: a Z4, né, que é a macroárea de qualificação de urbanização, que tem um CA máximo de 1,8, e a macroárea de urbanização dirigida, um CA máximo de 1,2. E Z5, macroárea de urbanização consolidada, com CA máximo de 2,4, e na macroárea de estruturação e uso logístico, também Z5, um CA máximo de 3. Ou seja, um caminho pavimentado para a verticalização do município. Defendemos, então, que se estabeleça o CA máximo para essas zonas de 1 em todo o município. Outro item. O artigo 74 prevê a aplicação de instrumentos de gestão urbana previstos no Estatuto da Cidade para instituir sua política de desenvolvimento urbano. Você tem mais 1 minuto. Eu vou deixar. Certo. Você está aí, ok? Ela me cedeu os 3 minutos dela. São 6. Ela me cedeu os 3 dela. Ela continua a ler, então. Vamos lá. Tem regra para ser seguido e a gente não está na regra. Ok? Então você tem continua. mais 1 minuto e ela continua. Por favor, porque não está na regra isso aí e não existe. Regra é regra para ser seguido para um para todos. É 3 minutos para o orador e o orador ela segue a regra dela. Vou dar mais 1 minuto, ok? Não mais. Presidente, só para esclarecer, e a todos que estão presentes aqui, né, para que não haja nenhuma dúvida, então a Tatiana e a Thaís, elas estão juntas. E a Tatiana estava, ela tinha se inscrito, mas cedeu o tempo dela para a Thaís. Por isso que a gente está... Tudo bem, mas a regra foi lida e foi maior. Ok. Bom, o artigo 74 prevê a aplicação de instrumento de gestão urbana previstos no Estatuto da Cidade para instituir sua política de desenvolvimento urbano, tais como concessões urbanísticas, transferência de potencial construtivo, operação urbana consorciada, dentre outros. Cada um de tais instrumentos é operacionalizado mediante legislação específica a ser promulgada à parte do plano diretor, o que representa enorme risco caso este não se estabeleça, que para tais instrumentos o gabarito máximo e o CA máximo estabelecidos no plano diretor devem ser respeitados e não podem ser ultrapassados. Para atender às demandas habitacionais, o modelo urbanístico de baixo impacto ambiental é capaz de solucionar o problema, sem que, para isso, seja copiado o modelo de verticalização dos grandes centros, que poderia destruir e impactar nossas paisagens e recursos naturais moldados pela Serra do Mar, além de nosso patrimônio histórico e cultural, com sérias consequências na indústria do turismo local. Pesquisa realizada pela FIP, da USP, né, Instituto de Pesquisas Econômicas, da cidade de São Paulo, a cidade de São Sebastião, indicava para 2019 uma população de 87.210 habitantes, enquanto o SEAD indica a existência de 85.843 habitantes, um pouco menor da FIP. Está previsto para 2030, pela FIP, 102.450 habitantes, enquanto o SEAD projeta 96.700. Estudos realizados para o plano diretor, considerando a população de 102.450 habitantes, maior, portanto, que a indicada pelo SEAD, e as áreas urbanizáveis do município mostram que até 2030 não haveria necessidade de CA máximo maior que 1, e o de se alterar o gabarito máximo de 9 metros, ou seja, é desnecessária a verticalização no município. Por outro lado, o relatório final de 2018 indicava que apenas 40% dos domicílios tinham coleta de esgotos, e desse total, 55% era tratado. É muito provável que esses dados não tenham sofrido grandes alterações em um ano. Como adensar e verticalizar uma cidade com esses dados de saneamento, sem levar à destruição do maior patrimônio da cidade, que são as paisagens e seus recursos naturais, e, em consequência, a indústria do turismo. Obrigada, boa noite.
Boa noite, Thaís. Agora eu convido a moradora Leide Rodrigues dos Reis, que está aqui representando o munícipe de São Sebastião. Boa noite a todos. Eu queria estar falando assim de ter um projeto, porque tem um projeto Garoçá dos 6 aos 12, né? E tem o Ação Jovem dos 15 até mais para frente. Aí fica a faixa etária de 13 aos 15 anos. Não tem quase nada para eles fazerem. E também queria estar vendo assim, por que essas empresas não contratam as pessoas daqui, contratam muita gente de fora. Vou chamar agora o morador Fábio César de Mello, representando a entidade Associação de Engenheiros de Camburi. Associação de Engenheiros de São Sebastião. Boa noite à mesa, boa noite a todos. Sempre tem essa contradição, ou não contradição, sobre verticalização. Eu gostaria de fazer uma pergunta à mesa. Aquelas manchas amarelas lá, quer dizer, 3, não é isso? Amarela? Qual que é o potencial construtivo da lei de impermeabilização? 40%. 40%. Foi falado agora, a fala passada aqui falou sobre verticalização. E, na verdade, São Sebastião vem há muito tempo conversando ou desconversando sobre verticalização. Existe uma potencialidade dentro de São Sebastião de 2 tipos de turismo. Quer dizer, a gente tem... São Sebastião é uma cidade privilegiada, ela tem serviço, né? Ela tem o potencial do porto, tem o potencial do canal e a gente tem turismo de um dia, temos turismo de Costa Sul, temos turismo dessas áreas tomadas, e a gente percebe o seguinte: aquela área vermelha, que ela atinge justamente aqui a Enseada, é a área mais com potencial maior de construção ali. Hoje o gerenciamento costeiro, ele nos traz nada mais do que o uso de solo, o que você pode colocar dentro do terreno no chão. Ele não arremete nada à verticalização ou como você vai subir. Isso depende única e exclusivamente do município. São Sebastião, você não consegue fazer um terreno de um potencial aí de uns 1.000 metros quadrados, você não consegue fazer casas ou apartamentos aí de 60, 50 metros quadrados, que não é permitido, porque passa a quantidade permitida. E São Sebastião tem esse contraditório. Ao mesmo tempo que é turismo, todo mundo quer preservação, eles colocam um porto, aumentam a carga do porto, aumentam a chegada de petróleo e geram serviço trazendo gente para cá. E quanto é que custa o aluguel de uma casa? Só tem de 2 quartos, 3 quartos. Difícil de pagar. Mas, enfim, a minha proposta ao plano diretor é compatibilizar ele com o gerenciamento costeiro, pelo menos, tirando todo o resquício de lei ultrapassada do município, que é municipal. Uma delas é o que ela comentou, sobre 9 metros. Não sei por que de onde saiu isso. O que é isso? Que é coisa horrorosa, 9 metros com 50% de uso do terreno. Que é uma coisa pior que isso. Você usa 50%, não consegue preservar nem na área vermelha, porque na área vermelha pode tudo. Então eu acredito que existe uma incompatibilidade dentro do plano, que é esse 9 metros. Isso aí não pode estar aí dentro, como também não pode estar nenhum resquício de lei ambiental municipal, que também já são ultrapassadas, elas já têm mais de 30 anos. O que a gente está fazendo? Engessando, não é engessando numa questão de construção, a gente está engessando a preservação do município, inclusive. Enxerga-se a verticalização de que forma? Fábio, você tem mais 1 minuto. Ok. Enxerga-se a preservação e a verticalização de que forma? Enxerga-se São Paulo, se enxerga Caraguatatuba, que também está caminhando para isso. E a gente tem capacidade de profissionalizar, nós somos profissionais suficientemente capacitados para criar um modelo para São Sebastião. Não importa se vai ser alto ou baixo, importa que tem que ser um modelo.
E com resquício de lei dentro do plano diretor, a gente não consegue fazer isso. Eu falo porque eu trabalho com isso. Dá um exemplo bobo. As pessoas da Costa Sul desafiam a prefeitura e constroem 3 pavimentos e não pode. Agora, quem que é louco de pôr dinheiro no lugar? É mais barato ele brigar com a entidade municipal e ganhar o dinheiro dele lá, porque existe a potencialidade dos hotéis, desse tipo de coisa toda. Então tem alguma coisa errada aí. E uma das coisas erradas é deixar resquício de lei municipal dentro do plano diretor. Era isso o recado. Obrigada. Agora eu chamo Daniel Batista. Só um pouquinho que Daniel. Fábio e demais, obrigado pela tua observação. Só fazer uma observação aqui importante. Primeiro que aquela faixa toda lá não corresponde a São Sebastião, tá? A parte Z5 aqui da Costa Norte é um pedaço pequeno, tá? De baixo para cima é aquele pequenininho ali. E segundo, o plano diretor ele não vai abarcar leis antigas. Ele tem um prazo máximo após aprovação de 2 anos para que sejam revistas as leis de usurpação do solo, tá? Inclusive, se for o caso, a lei municipal de meio ambiente também, que é de 92, tem 27 anos, tá? Então ele não trará para a realidade leis que são obsoletas. O objetivo do plano é justamente, como guarda-chuva, proporcionar um planejamento de médio e longo prazo, num prazo máximo de 10 anos para ser revisto, certo? E a legislação que incide sobre a usurpação do solo ou a legislação ambiental, num prazo máximo de 2 anos para ser revista. Isso já está no texto, artigo 86 do plano. Obrigado, Buja. Mas está no resumo também. Então, gostaria de deixar isso consignado e registrado. Obrigada, Daniel. Agora eu também vou chamar Daniel Batista para vir aqui fazer uso. Daniel Batista, está vindo. Boa noite a todos e a bancada, boa noite. Eu vim aqui perguntar sobre como está o caminhamento da fundiária, né? Porque quando fez a Lei 6, passou uma turma recadastrando a gente, tudo. Agora não vem mais falando nada e a gente quer saber como está o andamento aí sobre vocês, como é que está para a gente aqui, se vai beneficiar nós só terreno, chácara, sítio, é isso aí que eu queria saber de vocês, porque até agora ninguém sabe de nada, beleza? Obrigado aí. Obrigada, Daniel. Vou chamar agora o seu Edson Cadim Nogueira, da EcoRad Diagnóstico de Imagem, que vai vir aqui fazer uso também do microfone. Boa noite a todos. Meu nome é Edson, sou médico, estou na cidade há 15 anos, onde eu venho trazendo para cá serviço de imagem. Queria agradecer, conheço todos aqui, a maioria talvez sejam meus pacientes ali de amigos. Eu vim aqui para dizer o seguinte: quando eu escolhi essa cidade para investir, eu já tinha outros investimentos em outras cidades. E eu nunca vi uma coisa tão travada, uma coisa tão feia quanto é a lei. Para você construir alguma coisa boa, que vai trazer coisas boas na minha área, que é medicina. Costa Sul, 40% do primeiro pavimento, você pode fazer o seu terceiro pavimento se tiver um buraco no meio chamado mezanino. Lá pode, lá se constrói. No centro, Costa Norte, não pode, que é 30% do maior cômodo do piso inferior. Eu queria perguntar qual é a diferença. Por que isso aconteceu? Será que... gostei muito da fala do Fábio e não conhecia a expertise dele, Fábio Melo, e dizer o seguinte: parabéns, Fábio, nós estamos na contramão do que está acontecendo no mundo. Hoje a tecnologia tem capacidade sim de resolver cada bairro, cada local dessa cidade com aquilo que é melhor e não vir prejudicar o desenvolvimento. Desculpa, tem que ser muito grande para investir aqui. Dou parabéns para você, Maurício, tá? Você sabe, o meu interesse é assim, ficar na cidade e trazer coisa boa, mas não com essa lei sem vergonha
que só beneficia algumas pessoas, e que a gente está aí com obra embargada por causa de 2, 3 metros. Eu quero saber no que atrapalha hoje os 9 metros livres, 100% de você poder construir em algumas áreas que não venha a prejudicar ninguém. Se todos os telhados já têm 9,5 metros, qual é a diferença? Qual é a diferença de um mezanino da costa sul de 9 metros, do centro e da costa norte? Qual é a diferença disso? Por que existe isso? Não dá para entender. Então fica aqui o meu pedido que seja avaliado isso, tá? Se vocês realmente querem modificar, está na hora. Só para vocês terem uma ideia, no meu negócio, o terceiro pavimento, eu construo 3 salas cirúrgicas, 8 apartamentos e dou emprego para 8 pessoas para cada setor. São 16 pessoas a mais trabalhando. E eu tenho lá na minha mesa 200 currículos me pedindo emprego. Pensam nisso. É isso que vocês têm que pensar. Não está na contramão do que está acontecendo em volta. Hoje nós temos tecnologia para mais que isso. E estamos aqui discutindo, sei lá, o sexo dos anjos. É o que eu tinha para falar. Obrigada, doutor Edson. Agora eu vou chamar aqui o Adailton da Silva Lopes. Está representando a comunidade aqui mesmo do bairro. Boa noite, bancada. Boa noite a todos. Eu venho fazer uma pergunta simples, básica e rápida. Saneamento básico. Na rua de casa lá tudo é fossa. Já que é um plano diretor, quanto tempo vai levar para ter saneamento básico para a gente? Sendo que fizeram as casinhas populares, eu moro uma rua depois das casinhas e não tem saneamento básico. E aí, fossa para todo mundo, rede de esgoto aberta, arrebentando com a gente lá e com a molecada brincando na rua. Eu queria uma resposta de vocês. Obrigado. Vou passar a palavra agora para o presidente da Câmara Municipal, Teimoso Campos. Bom, obrigado a todos que fizeram seus questionamentos, perguntas, seus encaminhamentos, vão ser todos elaborados. Eu vou passar para o Daniel, para que o Daniel responda as perguntas e depois eu passo aos vereadores, os vereadores fazerem seus encaminhamentos finais, suas considerações, e aí a gente encerra a presente audiência. Daniel, professor. Bom, eu tomei nota de algumas perguntas, até porque outras foram mais observações e sugestões, né? Aí essas observações e sugestões, por exemplo, do pessoal ali da Thaís e da Tati, que vão ser protocoladas para a gente responder no segundo momento, né? Assim como as do Fábio. Bom, mas enfim, a primeira pergunta que eu anotei é o que está sendo previsto sobre cidades esponja, né? Bom, cidades esponja é um conceito muito interessante, onde se substitui áreas impermeáveis por áreas permeáveis e, por exemplo, piscinões e por aí vai, seriam substituídos por áreas de vegetação exposta e por aí vai. O plano diretor, pessoal, ele é um plano de macro planejamento, tá certo? Dentro do plano de diretor existem algumas premissas. Por exemplo, o disciplinamento do uso e ocupação do solo deverá necessariamente prever alternativas ou soluções para a drenagem onde há problema de alagamento, por exemplo. Aqui na Costa Norte é um problema bastante crônico e que está nos planos da Prefeitura para fazer as melhorias aí com recursos de empréstimos que foram solicitados e aprovados na Câmara. Outra questão é o plano de saneamento, que inclui as drenagens. Então, dentro do plano diretor, como guarda-chuva de uma macro planejamento para o município, está prevista a implementação do plano de drenagem dentro do plano de saneamento. Ok? Caso a resposta não seja aquela que o interessado gostaria de receber, ele tem total possibilidade de protocolar para que ela seja respondida pelo corpo técnico posteriormente. Segunda pergunta que eu anotei, sobre plano empresarial para o bairro do Jaraguá. Né? O zoneamento municipal a ser revisado e que será alinhado com o zoneamento estadual, que hoje prevê Z5 para parte aqui da Costa Norte, aquele parte vermelha. Alguém tem um apontador aí que a gente possa...
quando da discussão do zoneamento, essa é a Z5 daqui da Costa Norte. O contorno sul está passando as margens dessa área. Então, do ponto de vista de desenvolvimento de negócios, do ponto de vista de desenvolvimento de áreas que possam servir de retroporto ou de pequenas empresas, essa área é uma área que legalmente prevê isso. Então, isso é uma resposta para a questão, do meu ponto de vista, do desenvolvimento empresarial para o bairro. Outra pergunta, como fica a questão da usina ou resíduos sólidos aqui para o bairro? Se eu entendi a pergunta, isso diz respeito, por exemplo, à atividade da Ideal. Cadê o rapaz que perguntou? Você está se referindo à atividade da Ideal ou não? Em outros planos diretores já foi discutido, né, a questão do lixo de São Sebastião inteiro no bairro de Jaraguá. Dentro desse contexto eu fiz a pergunta. Ok. Bom, hoje, o que o município tem de solução? Transportar o lixo para fora da cidade. É uma solução onerosa, uma solução que tem todos os riscos de acidente e por aí vai. A realidade hoje é que os resíduos sólidos urbanos coletados de Boiçucanga para a Costa Sul são direcionados para Cubatão, não cruzam mais o município nem vão para o transbordo da região central. Os resíduos de Maresias para cá vêm para o transbordo e sobem para Jambeiro. Tá? A lei municipal de meio ambiente, ela não permite que sejam instaladas usinas de resíduos ou de processamento de resíduos no município hoje. Isso é uma atividade que está proibida. A exemplo da atividade que a Ideal desenvolve, que ela processa resíduo orgânico e de construção civil e não caracteriza isso como um aterro, está permitido perante a legislação ambiental vigente, certo? Agora, qualquer alteração de lei que tenha reflexo no plano diretor deverá necessariamente ser discutida com os vereadores na Câmara Municipal, momento no qual a população vai poder, sim, reivindicar aquilo que ela acha que é mais adequado. Próximo que eu anotei é como está o andamento da regulação fundiária. Esse assunto não é do plano, mas a gente pode fazer um comentário aqui até o pessoal da SEAB, se quiser complementar, acho que é importante. Bom, existem diversos núcleos urbanos informais no município, né, ZEIs ou núcleos informais, que superam a casa de 100 núcleos. Parte deles já está em processo de cadastramento, já está em processo de topografia, para uma posterior etapa da regularização fundiária, de acordo com a lei federal que é de 2016. E o cidadão que perguntou, não está aqui mais? O senhor sabe o nome do núcleo informal que o senhor mora? É um dos próximos. Então, esse será um dos próximos que entrará nessa etapa de cadastramento, topografia, não é isso, Rodrigo? Legitimação, né? Legitimação para oferta dos títulos e posterior regularização e posterior oferta dos títulos, né? Então vai chegar no teu núcleo projetos urbanísticos, melhorias urbanísticas, questão do saneamento, drenagem urbana, tudo isso vai acontecer. O vereador está aqui confirmando, o vereador Maurício, que é daqui da Costa Norte. Perfeito. Tanto a federal quanto a municipal que permitiram isso aí, ok? Quinta pergunta, que fala sobre as leis de ocupação do solo, o Buja, que é do urbanismo, respondeu. Bom, boa noite a todos. Sendo bem específico a respeito do que colocou, acho que é o Dr. Edson, o nome dele, me perdoe, eu não conhecia. Fala em duas leis, realmente existe. Existe uma lei de 1978, que rege a Costa Norte, e existe uma lei de 1987, que rege a Costa Sul. Eu sou funcionário público, para quem não me conhece, concursado desde 1992. E nesse período, ao longo de 27 anos, a gente tentou alterar a lei do solo várias vezes e esbarrou em vários empecilhos, como audiências públicas, e é difícil a gente conseguir contemplar tudo. A ideia do plano diretor, de fazer agora nesse momento, determinou que 2 anos após a aprovação do plano, a Prefeitura tem obrigatoriamente que alterar essas leis. Novamente elas vão passar para a audiência pública, vão ser consolidadas em uma só. Como o Fábio colocou, a ideia é modernizar, precisamos modernizar.
Tem várias atividades que são exercidas no mundo inteiro e que aqui a gente não pode, não tem previsão legal. Mas a gente precisa estar atrelado ao gerenciamento costeiro. Então, primeiro o plano diretor e posteriormente a ideia é unificar as leis sim e criar uma lei nova, mais moderna e que vá abranger os anseios de todos. Ok? Eu anotei uma última pergunta que foi referente a quanto tempo vai demorar para chegar ao saneamento básico. A Prefeitura de São Sebastião, em parceria com a Sabesp, está conduzindo o projeto Se Liga na Rede, o projeto Se Liga, o projeto que, atendendo alguns critérios que aí não são da Prefeitura, são critérios do programa, que é do Estado em parceria com o município, que vão desde questão de salário, de renda, quantidade de moradores, enfim, tem alguns critérios, tá? Vão dar a possibilidade dos moradores se ligarem na rede pública de esgoto aqui da Costa Norte. Como é que vai funcionar isso? Existe uma equipe da Prefeitura, lá da Secretaria do Meio Ambiente, trabalhando junto com a equipe da Sabesp para fazer o cadastramento das pessoas, para avaliar se essas pessoas, esses moradores, se enquadram neste critério, tá certo? Para que o Estado, junto com o município, custeie a ligação. Então, se existe rede de esgoto na tua rua, em algum momento o Se Liga na Rede vai te dar essa possibilidade. Então, isso é uma resposta. Outra resposta é, se não existe a rede de esgoto na sua rua, no contrato que foi firmado entre a Sabesp e o município no ano passado, que é um contrato que prevê 600 milhões de reais de investimento para os próximos 30 anos em saneamento, seja fornecimento de água, seja coleta e tratamento de esgoto, será a previsão de ampliação da rede pública coletora em todo o município, incluindo aqui a Costa Norte, onde o esgoto coletado vai ser transportado para uma estação de tratamento de esgoto que ela é de uso compartilhado com Caraguatatuba. Também está previsto melhoria nessa estação, dentro desse contrato, para ampliar a capacidade de tratamento, em termos de volume, certo? Então, ou uma coisa ou outra, ou o programa em parceria com o Estado e a Sabesp, por meio do Se Liga na Rede, que é gratuito, certo? Ou a rede complementar dentro no investimento previsto no contrato entre o município e a Sabesp. Importante salientar que nós, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, fazemos a fiscalização da lista de factíveis, ou seja, se a rede já está na rua e a moradia não está ligada à rede coletora de esgoto, esse cidadão ele é notificado e ele tem 90 dias para fazer ligação voluntária, caso ele não se enquadre no critério estabelecido para aderir à adesão do programa, que é gratuito. Tá? Isso já está acontecendo também por essas equipes, seja da fiscalização, seja da Sabesp. A Sabesp informa o município a lista de factíveis, ou seja, aquela residência é factível de se ligar na rede, e o cidadão tem 90 dias para fazer ligação voluntária. Se não estiver enganado, entre janeiro e fevereiro já foram notificadas cerca de 25 ou 30 residências que são factíveis, que não estão ligadas onde tem a rede. Ok? Obrigado a todos. Obrigado, eu que agradeço ao doutor Paulo, agradeço ao Gurja e agradeço a você, Daniel, e abro a palavra ao nosso vereador e morador dessa comunidade, Maurício Bardusco Silva. Bom, primeiro, boa noite a todos. Agradecer aqui uma boa noite especial aqui ao nosso presidente, aos funcionários da Prefeitura. Dizer que nós temos aqui um projeto de um plano diretor que está para avaliar, que ele é muito importante para nós, e é muito importante não só para a população, como também para o executivo. Nós temos que, com ele já aprovado, ele vai conseguir pegar empréstimos, vai poder trazer investidores para o município, que nós vamos ter um planejamento que pode ser feito ou poderá ser feito em até 10 anos. Esse plano diretor ele pode ser revisto depois de 5 anos. Se você não colocar no plano diretor o que poderá ou que deve ser feito, ele nunca poderá ser feito. Só na próxima vez, só daqui 5 anos. Então é muito importante nós podermos separar umas coisas com outra. Plano diretor com o uso do solo.
Eu acho que o uso do solo, a gente pode jogar tudo, essa edificação, para o uso do solo. E vamos andando com o plano diretor à frente. Tá? Eu fui nas audiências públicas que a Prefeitura fez. Nelas eu entrei com algumas reivindicações, foram aprovadas algumas delas. Independente do presidente fazer ou não essa audiência pública, eu tenho 2 emendas para entrar. O que é emenda? Emenda, o projeto de lei já está lá. Ou a gente aprova desse jeito, ou a gente entra com emendas no dia para ser aprovada, elas para modificar alguma coisa da lei que a gente não concorda. Eu li, e algumas emendas eu já entrei com 2. E estamos aqui para escutar a comunidade de cada de cada bairro. E, inclusive, eu quero parabenizar que a primeira foi aqui na Costa Norte. Que realmente cada bairro, cada bairro tem o seu DNA próprio, tem as suas dificuldades e as suas necessidades, que tem que ser diferente de um todo. Tá? Então, são uma delas, eu coloquei na emenda, que se discuta toda essa parte de edificação no plano de ocupação do solo. Para quê? Para a gente não ficar travado com esse plano diretor, que ele precisa andar. Esse é o nosso objetivo, é fazer o município crescer, andar. Tá? Eu quero falar para o doutor Edson, não sei se ele está aqui ainda, já foi? Doutor Edson, realmente a gente entende por que às vezes na Costa Sul é feita e aqui na Costa Norte não pode fazer o 3º piso. Porque nós não temos piscina com borda infinita nas casas da gente. Por isso que não pode ser feito o 3º piso aqui. É simples assim. E o senhor está certo, quem não cresce desaparece. Nós temos que crescer, gerar emprego, trazer rendas para o município. Não vou discutir aqui a edificação, mas eu te falo, às vezes lá em Baraqueçaba, quem sabe não serve, deixa para a ocupação do solo discutir isso. Aqui na Costa Norte, perfeito. São situações diferentes. Para cada prédio é uma entrada só de água, é uma entrada só de energia, é uma saída só de esgoto. É um número só. Aumenta o imposto, porque ele começa a ser vertical, ele começa a ser multiplicado. Tá? Gera emprego, cada prédio, interessa o andar, o que for, gera emprego na construção civil, como gera também emprego como porteira, como renda, como porteiro, como tudo. E se depois, cada vez que vende, tem mais o TBI e assim vai afora. São empresas que não falem nunca. Então, é um crescimento, sim. Nós temos que pensar. Pode ser que não faça, mas quem sabe nós temos que pensar, senão nem isso a gente pode pensar, pode querer que faça amanhã. Vou aproveitar o gancho do senhor e falar assim que realmente do esgoto e da Sabesp foi feito um contrato com a Sabesp, né, do governo do estado, e vai ser colocado sim esgoto em São Sebastião inteiro. Infelizmente tem um lugar que é primeiro e tem outro lugar que seja último, e são do cronograma da própria Sabesp. Tá? Eles têm 8 anos, né? 18 anos para colocar em São Sebastião inteiro. Tomara que aqui na nossa Costa Norte seja mais rápido, né? Falar da regulação fundiária. A regulação fundiária é uma lei federal, tá? Então é muito importante para o senhor, mas é mais importante ainda para o município, que a hora que o senhor tiver a escritura, cada vez que o senhor vender a casa, ou alguém que tiver a escritura, vai pagar ITBI. Hoje não precisa. Então, tem áreas que não tem imposto, vai começar a gerar imposto. É um crescimento para o município. Então, também acontece isso, é feito por núcleo. Hoje é os núcleos, né, que se chamam, que nem teve ali o Chico Soldado, já teve a definitiva deles, aqui na Vila Galvão, ali do lado do Garoçá, e a tua é a próxima, tá? Já está fazendo o estudo, não precisa ter a pressa, que a prefeitura vai na casa do senhor, pegar seus documentos, ela vai te indicar, ela vai correr, vai pegar todo o teu histórico da sua casa, vai do topógrafo
que vai solucionar isso. Não só para o senhor, São Sebastião inteiro, que é uma lei federal. Tá ok? Diante disso, eu acho que eu já não tenho mais nada. E mais uma vez agradecer o presidente por fazer essa audiência pública aqui, fora as minhas 2 emendas que eu devo protocolar na quinta-feira. Eu não sei se eu vou protocolar na quinta ou depois da última audiência. Com essas indicações de vocês, podemos colocar a outra, a terceira também, a quarta. Eu acho que vai ser depois, vai ser discutido com todos os vereadores e não vai ser minha, vai ser nossa. Todos nós fazemos ela, todos nós assinamos e todos nós concordamos. É geralmente assim. Tá ok? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos aí e parabéns a todos. Com a palavra o vereador Fernando Primazzi. Primeiramente, boa noite às pessoas que aqui estão, que eu entendo ser as mais importantes. Eu digo moradores, pessoas interessadas em fato, pessoas que estão curiosas e que precisam de informação. Que inclusive eu sou um cidadão sebastianense que eu preciso de informação independente de eu ser vereador ou não. E muitas pessoas perguntam, antes de eu continuar, eu vou tentar, gente, ser rápido e prático, mas, como eu estava falando, muitas pessoas perguntam, você é vereador, você está lá há muitos anos e nós queremos saber de você aquilo que de fato vai acontecer, aquilo que de fato não vai acontecer, e nós podemos estar lá o tempo que for, não somos donos da verdade, estamos ali aprendendo, e plano diretor é um projeto de suma importância para o município, isso daí é fato, não é hipocrisia de nenhum lado, nós temos que realmente ter. Eu fiz algumas observações aqui, inclusive, desculpa o seu nome, moça? Thaís, eu quero te parabenizar, claro, todos aqui, como falaram de ZEIS, saneamento e tal, mas você foi a primeira que trouxe um assunto que muitas pessoas das cidades estão perguntando, que é a verticalização, que isso eu vou deixar por último. Eu quero parabenizar a presidência da Câmara por ter feito essa audiência. É uma pena que, infelizmente, não participa aquele número de pessoas que de fato precisaria, mas o número também não é importante, o importante é a qualidade. Mas eu gostaria que tivesse aqui algumas pessoas que eles ficam incansavelmente em redes sociais, ficam na Câmara, dando opiniões, pitacos, e muitas vezes, e na hora que a gente mais precisa dessas pessoas, nem todos comparecem, apesar que estou vendo muitas pessoas influentes aqui nesse meio. Mas eu gostaria que os outros também estivessem aqui. Eu não posso deixar de parabenizar, claro que vocês de repente não conhecem, o professor Eduardo Hipólito, que ele foi secretário de Meio Ambiente em São Sebastião, com 2 prefeitos, e ele para mim foi um dos, né, que ninguém é dono sozinho do projeto, um dos mentores desse projeto que está na Câmara, inclusive quando apareceu aqui no telão, que ele está lá desde 2015, pelo fato do gerenciamento costeiro, zoneamento ecológico, ter feito uma revisão. Hoje a Prefeitura ela usou praticamente todinho aquele projeto, e isso é que eu defendo, uma continuidade e uma melhora naquilo que já existiria, né? Quero salientar aqui para a Câmara, para os vereadores, que quando nós vereadores recebemos esse projeto, a procuradora, a advogada da Câmara, ela fez algumas ressalvas para que nós vereadores tomassem cuidado na votação, que por mais que foi colocado que teve audiência pública da Prefeitura, no projeto para a Câmara não comprova. Então nós precisávamos ter acesso a isso. Isso não sou eu que estou falando, a advogada da Câmara. Ela também coloca para nós que não tem no projeto a realização de estudos técnicos e planejamento prévio que tratam normas urbanísticas. Eu não sou técnico na área, então preciso que a Prefeitura mande isso para que nós possamos ler, que nós vamos votar, gente. Nós, são 12 vereadores, nós vamos votar algo para 85 mil pessoas, então não é brincadeira. Quando fala-se da aprovação do GERCO, é assim que fala, Daniel, GERCO, né? Coloquei que vai de encontro, isso é apontamentos que nós estamos recebendo, vai de encontro a questões empresariais, que facilita a aprovação de obras e edificações. Então, nós também temos que ter um cuidado e uma lupa muito grande sobre isso. É muito importante. Isso é o que está na lei, tá, gente? A única coisa que aparece
só grosso modo falando, e conversando com pessoas que entendem muito mais, inclusive, do que qualquer vereador ali na Câmara, apesar que os vereadores estão empenhados em aprender ainda mais, é que lá tem gabarito de zoneamento, né? Então fica muito vago também na hora que você vai buscar um conhecimento mais a fundo, para que você possa dar seu voto favorável ou contrário ao projeto. Quando fala-se de lei de uso e ocupação de solo, discordando do meu amigo Maurício, que é um grande conhecedor, um dono de quase metade da Costa Norte, brincadeira. Eu acho que não pode ser depois, eu acho que ele tem que andar no mínimo junto com o plano diretor, quando fala-se em mudança. Porque, querendo ou não, a primeira lei de uso e ocupação de solo foi em 1987, é isso? Isso. Depois ela teve uma revisão em 1994. Nós estamos em 2020, não teve revisão alguma. Então, de repente, você pega aí o Dr. Edson, que eu tenho baita respeito, é meu amigo pessoal, inclusive. Não posso falar muito de amigo, senão... Enfim, senão o prefeito manda ele embora. Mas é um cara que está defendendo algo que é interessante para o município, na visão dele, e para outros não é. Então, eu acho que a lei de uso e ocupação de solo tem que ser discutida ou paralelo ou antes, inclusive, da aprovação do plano diretor. O plano diretor é o filé mignon do negócio. Quando aponta o Z5, é destinado à zona industrial. Eu preciso entender, de fato, o que é essa zona industrial, o que se tem já pessoas, que pode acontecer, porque eu já vi isso acontecer. Se tem pessoas por trás, grandes empresários, já louco que os vereadores aprovem isso, para vir igual urubu na carniça, desculpa o termo, para São Sebastião, sem qualquer tipo de responsabilidade, ou vai ter a responsabilidade? Então eu tenho essa preocupação. Até desculpa aqueles que acham que eu falei alguma bobagem, mas essa é uma preocupação, inclusive que eu represento muitas pessoas que me pediram para falar sobre isso. Quando fala-se de ZEIS, inclusive eu fico muito feliz que hoje a prefeitura, de alguns meses para cá, um ano para cá, mais ou menos, ela vem pegando firme nisso, porque essa lei federal, ela apareceu como uma luva no nosso país, só que nós não podemos deixar de lembrar as pessoas que, vou dar um exemplo para vocês, quando falo-se em ZEIS, e principalmente quem mora em ZEIS sabe o que eu estou falando, quem não mora não tem tanto interesse assim, ou não tem tanto conhecimento. Porém, existem bairros de São Sebastião que, através de diversos TACs com o Ministério Público, viraram novos bairros. Isso aí é algo que foi estudado, foi planejado, feito topografia, discutido com promotoria pública, não foi brincadeira. Então foi aprovado mais de 40 núcleos de ZEIS. E existem, se eu não estiver enganado, uns 60 ainda. É isso? Eu estou errado. Eu dei uma arredondada. Que ainda está em fase de término. E usando essa lei federal, a prefeitura consegue os tão sonhados títulos. Então, se não fosse uma continuidade de trabalho, hoje não teria como a prefeitura estar regularizando esses bairros. Mas um grande exemplo que no plano diretor não fica claro, pelo menos para mim, vou dar um exemplo de um bairro que de repente ninguém aqui conhece, ou poucos, que hoje é um bairro, chama-se Sítio Velho. Nem o Correio sabe onde fica o Sítio Velho, se é em Barra do Una ou se é em Juqueí. Por isso que eu falo, tudo tem que andar paralelo ao plano diretor. Só para que esses pequenos erros não aconteçam. Que se hoje você chega no bairro de Sítio Velho, que já chegou a iluminação pública, que é um bairro que não tinha nem coleta de lixo, e hoje todos os princípios básicos estão chegando para esse bairro, a pessoa não consegue hoje numa Casas Bahia fazer uma compra porque o comprovante de endereço dele, o CEP está em Juqueí e o de outro está em Barra do Una. Então fica ruim para essas pessoas. Precisamos que isso seja observado. E quando fala assim em verticalização, até que, com todo respeito ao meu amigo ali que conhece muito bem, o Fábio Melo, é isso? Tem o meu respeito, até que as pessoas me provem ao contrário, eu não sou a favor da verticalização hoje. Fala-se em gerar emprego, fala-se que vai ser bom, que vai aumentar IPTU, só que não é só isso que nós temos que se apegar. Que primeiro que quando eu li o plano diretor, principalmente nessa parte, para mim, a princípio está muito vago. Inclusive eu conversei ontem com um advogado, ele falou, Aninho, na minha visão tem dois entendimentos, um que não pode e outro que pode.
Então é mais ou menos o que a Thaís falou aqui, sei lá, mais ou menos o que ela comentou. Tem lugar que vai poder, tem lugar que não vai, tem gente que está entendendo assim, tem gente que não. Só que é o seguinte, tudo bem, vamos supor que aprove. Não é isso que está lá, dizendo escancaradamente não, tá, gente? Não estou aqui julgando nada. Mas vamos supor que tenha, gerou emprego e gerou IPTU. Só que é o seguinte, vocês têm noção que vai aumentar o número de moradores, vai aumentar o número de habitantes. Aí você pergunta, tem escola para pessoas que vai chegar no município ainda? Nós estamos numa escola que eu considero construção nova, né, que em 2009 precisava de 1.000 vagas a mais naquela época, então foi construída essa escola. Tem hospital suficiente para novas moradias em São Sebastião? Não, não tem. Tem posto de saúde que não dá conta hoje nem de quem mora? Não, não tem. Tem creche para essas pessoas que vão chegar? Não, não tem. Então, quando fala-se, por isso que eu termino, na parte de verticalização, quando fala-se em verticalização, o cuidado tem que ser muito grande, que nem sempre o dinheiro fala mais alto. Nós temos que primeiro pensar nas necessidades básicas. Se você puxar nos últimos 20 anos, cresceu o número de escola. Nós temos que ser justos com todos os prefeitos, inclusive com o atual. A construção de novas creches, teve construções de escolas, construção de hospital, aumento do hospital central, porém ainda é insuficiente para que nós possamos crescer para cima, vamos dizer assim, e que possa vir ainda mais moradores para São Sebastião. Então eu gostaria muito, como munícipe, hoje como vereador, né, porque eu estou vereador, mas antes de mais nada eu sou sebastianense. Eu gostaria que nos próximos anos aí, que não fosse tão longo, a estrutura fosse essa. Aí depois, vão discutir comigo lá, vão falar, Aninha, mas tem que rever, daqui 2 anos tem que fazer isso, tem tantos anos para isso. Gente, eu não estou falando que eu sou contra o projeto, nem a favor, não é isso. Eu só gostaria de que a dúvida do vereador, que eu volto a falar, a responsabilidade nossa em votar, isso é muito grande. Eu não posso votar só porque o prefeito fala, vota lá por favor. Não, eu tenho que votar porque daqui 20, 30 anos, se o negócio for bom, é super legal. Se o negócio for ruim, vão falar, o Hernaninho estava lá, o Hernaninho aprovou isso daí sem ler, sem estudar e sem ter um apoio técnico. E é onde as pessoas vão falar, pô Hernaninho, mas está desde agosto lá, vocês viram a Bíblia que é isso? Você acha que só tem isso para a gente votar na Câmara? Tem muita coisa para ser votada na Câmara ainda parada. Parada não é pelo presidente, daqui a pouco ele fica louco aqui e começa a discutir. É porque é muita coisa, aí jurídico tem que dar parecer, comissão tem que dar parecer, então não é só isso que nós temos. Mas eu parabenizo vocês estarem aqui, nos explicando, sabe, da forma que o doutor nos explicou, o Daniel Buja, que é um excelente funcionário. Então, gente, é só uma questão de união de ideias, de esclarecimentos, porque eu acredito que eu vou participar de uma das votações mais importantes que o município vai ter. E eu quero, na verdade, eu não queria errar nada, mas se for para errar, que fosse o menos possível, porque é natural. A maioria das pessoas, ela pensa o quê? Numa facilidade, no momento dela ali, mas nós temos que buscar pensar num coletivo, porque eu não represento a minha casa, eu represento um coletivo. Então, até desculpa se de repente eu fiz alguma colocação que alguém não gostou, mas é porque realmente nós temos na Câmara, ainda nós não discutimos sobre isso entre vereadores, temos que ser justos com vocês, por questão de tempo, por isso que o presidente tomou esse cuidado, achei fantástico. Vou ainda, tem mais 2, né, presidente? Então nós temos que estar em mais 2 audiências, nós temos que escutar as pessoas. Depois disso, nós temos que sentar com quem é estudado para isso, com quem conhece, com vocês também, que é da comunidade, enfim, seja lá qual for, que tenha conhecimento técnico. Eu estou aberto a isso, porque, volto a falar e termino, nós temos que errar o menos possível num projeto de tamanha magnitude para o município. Gente, esse projeto é para os nossos filhos e para os nossos netos. Um grande abraço aí, boa noite. Com a palavra, o vereador, o presidente da Casa do Rei, Daniel Simões. Presidente, ao senhor. Boa noite a todos. Boa noite ao vice-prefeito Hamilton, amigo Hernaninho, vereador Maurício, aos nossos amigos da prefeitura, Daniel Buja, ao doutor. Bom, vim hoje aqui também ouvir mais, entender mais um pouco do plano diretor. Quando a gente ouve falar do plano diretor, vários anos que vem arrastando ao município, então a gente está entendendo mais, tem mais 2 audiências para a gente ouvir, tem algumas emendas também. Sou da Costa Sul, a gente tem uma dificuldade gigantesca também lá, Maurício. As pessoas nos cobram também diariamente
né? O Hamilton também é de lá, sabe do que eu estou falando, por exemplo, Maresias, Juqueí, Baleia, a gente tem diversos problemas, terceiro pavimento, com várias questões. Então estamos aqui ouvindo, entendendo, para a gente poder aprovar o melhor plano possível para São Sebastião. Obrigado. O presidente foi ligeiro. Com a palavra, o vice-prefeito da cidade de São Sebastião, Hamilton Pacheco. Bom, vice-prefeito atual, eu só tenho um daqui. Quero aqui agradecer a Deus primeiro, quero parabenizar aqui ao vereador Teimoso, porque em menos de 2 semanas ele anunciou na Câmara, eu estava na sessão de Câmara, que ia ter as audiências, e está aqui hoje sendo realizado pela Câmara Municipal. Todos os vereadores foram convidados, alguns justificaram que não podiam estar, mas agradecer principalmente a cada um que aqui está hoje, com esse empenho de querer ouvir, sugerir, porque é muito importante para o diretor. Eu sugiro aqui, presidente, que eu vejo hoje muitos anúncios nas redes sociais, que as redes sociais, quando é bom para ser usado para o bem, funciona, que é uma beleza. Para o mal também funciona. Mas se para o bem funciona, vamos fazer, se você permite fazer isso, nas redes sociais, para a próxima de Maresias, a cada dia, fazer o seguinte, ó, falta 20 dias para a reunião de Maresias e convocar. No dia seguinte, falta tantos dias. Para todo dia a gente ir publicando junto, compartilhando cada um aí nas redes sociais, para que vá lembrando a comunidade e tal. Porque quem mexe na rede social mexe todos os dias, só altera o número de dia e vai publicando aquilo ali. Eu acho que seria muito interessante a participação popular, isso sim, principalmente na Costa Sul. A gente sabe que todo mundo aqui tem a mesma visão, mas na Costa Sul é olhado com mais carinho. Todos que aqui falaram têm razão em cada parte que falaram, desde do senhor, que eu não decorei o nome agora, que é o técnico agrícola, né? Tá certo isso aí, eu também sou técnico agrícola, foi o meu primeiro curso que eu fiz em Pernambuco, mas estou aqui hoje com outras formações. Mas agradeço aqui em especial a Câmara Municipal, tenho o meu respeito a todos da Prefeitura, que sabemos do empenho de cada um, mas em especial ao servidor que estão aí dando a cara a tapa e fazendo tudo muito bem feito. Obrigado. Bem, lá vamos nós. Boa noite a todos novamente. Agradecer de coração a participação do vice-prefeito da cidade de São Sebastião, meu amigo Hamilton Pacheco, meu colega e irmão, o vereador Enaninho, meu vice-presidente agora, postado já, que deixa por ser o presidente, Daniel Simões, meu irmão, o vereador Maurício, Daniel Buja, e uma pessoa que eu tenho respeito à liberação em nome do Dr. Paulo. Agradecer de coração a vocês. Logicamente, agradecer a Deus pelo momento único. E não deixar de falar para vocês da questão da coragem e da lealdade com o povo sebastianense. Em marcar, sim, as audiências para discutir o nosso plano diretor. É muito importante. E eu vi as reivindicações de cada um de vocês, e parece que quando vocês estão fazendo as reivindicações ali, estão olhando e eu acho que é para a gente. A gente pensa que é isso, né? A gente está olhando, olha para a gente, você tem a impressão que é para você. Eu tenho algumas colocações. O vereador Hamilton, o vice-prefeito Hamilton colocou a questão das redes sociais. Tem algum engraçadinho, ou engraçadinho, sei lá, que quando ele posta alguma coisa, ele vai lá e colocou que a Câmara Municipal de São Sebastião quer verticalizar. Essa foi a colocação de uma pessoa que o vereador colocou lá. Bom, de antemão, esse presidente nunca colocou de antemão nenhum tipo de palavra na minha boca, eu não odeio isso, nunca falei de verticalizar. Mas eu tenho, como vereador e como pessoa, que sou meus entendimentos. E entendi muito perfeitamente a fala do doutor Hélio. O doutor Hélio está falando, respeitando a lei, que ele xingou, né? Ele exagerou um pouquinho, mas você respeitando a lei, respeitando o recurso, tem tudo certinho, tudo bonitinho, ele fala do terceiro pavimento. Ele fala exatamente aqui, está falando do terceiro pavimento livre. Por que o terceiro pavimento livre? Nós temos um cavalo de pavimento, ninguém está respeitando a altura. Nós temos uma caixa d'água de 12 metros. Logicamente está falando disso. Por que na Costa Sul é permitido, a lei permite 40% do terceiro pavimento? E aqui, 30% do maior cômodo. Então há discrepância nas duas leis. Nós moramos no município só. Ele só fala exatamente isso.
E aí a questão da liberação do terceiro pavimento é respeitando as leis, respeitando o regulamento e deixando nada demais, não se mexe em questão de, a palavra verticalizar. Não existe essa história de verticalizar. Eu, como vereador Inaninho, votemos na época do prefeito Hernando na questão, no caso de caráter de moradias sociais, do quarto pavimento. A gente libera, não tem jeito em São Sebastião das pessoas que moram lá em cima do morro, nas invasões, no lugar onde eles moram, no lugar adequado. Temos que ter esse entendimento. Aonde colocar essas pessoas? Eu não estou falando que a gente tem que fazer moradia popular para pessoas que vêm de fora. Não. Eu estou falando que nós temos responsabilidade com o povo São Sebastião. Trazer as pessoas, trazer a assistência social aqui, fazer cadastro, saber quantas pessoas nós temos que morar em área de risco no Jaraguá. Quantas casas populares tem que ter? Como é que a gente vai fazer isso? Vai comportar de que jeito? Qual é a altura normal? É 4, é 5? É pavimento? Para que seja moradias populares. Com a regra, estabelecendo lei única e específica, passar na casa da lei, para ninguém ter história assim não. Olha para cada um, vai lá e volta de acordo com o seu pensamento. A gente sempre fala dessa forma, e eu não vou mudar o meu jeito de ser, porque eu sou assim. Eu falo assim, eu sou aberto, eu sou franco. Nada me incomoda. Não, vereador, ano eleitoral, não interessa. A gente tem que ser autêntico e verdadeiro. Eu sou desse jeito. A gente tem que fazer assim. Eu me preocupo muito. Eu moro no maior bairro de São Sebastião. Complexo Solaria, Topolândia, Itatinga, Mirante. Eu sei da realidade do meu bairro, sei quantas pessoas moram em área de risco, aliás, que moram em condições desumanas. Oferecer essas pessoas moradia digna, com água, com esgoto, saneamento de escola e, logicamente, saúde. É obrigação do município fazer isso, e temos que fazer esse tipo de coisa. Agora, não se fala em verticalizar de forma nenhuma. Estamos falando em casa de moradia popular, e aí nós temos que arrumar. São Sebastião é linguista. São Sebastião é linguista, nós temos aí, moramos no Chile brasileiro. Aqui serra, aqui mar. E a gente tem que entender dessa forma. Nesse sentido, eu sou a favor. Nesse sentido, que a gente tenha condição de fazer esse tipo de coisa. Seja no bairro de Marizia, seja no bairro do Camburi, do Itucanga, sendo criado, contato, sabendo dos moradores. Eu recebo em minha comunidade as pessoas que foram tiradas lá do Juqueí e estão aqui hoje, desesperadas, sem saber o que fazer, com as mãos na cabeça, procurando emprego e não tem. E elas vão para lá, eles vão para a área irregular. A gente está falando de uma coisa séria, de tratamento do povo. Então, dessa forma, eu sou totalmente a favor. Sempre falei dessa forma, sempre falei disso. E aí a gente fala em regra, quando a gente fala em número, de gabarito, porque a gabarito tem uso de ocupação de solo, tem número, tem regra, tem tabela. Está aqui, é só vocês olhar. Tem número, tem que ser feito dessa forma. Voltando um pouquinho na questão da regulação fundiária, que eu acho que o vereador Danilo colocou muito bem na área de 6, a gente temos que cuidar o mais rápido possível. A Prefeitura de São Sebastião tem que se mexer, já estou até fugindo do plano diretor, não tem nada a ver com o plano diretor. A Prefeitura tem que se mexer, temos que fazer algo em prol desse povo. Não dá daí, não dá para permanecer como você está falando, porque eu conheço onde você mora, já fui na sua casa e sei da sua necessidade, não é só a sua. A gente tem que ter a regulação, a questão do mato dentro de drenagem da cidade, e temos que ter a questão do esgoto. Nós que temos. Esgoto é saúde, é comprovado isso. Então a gente tem que fazer esse tipo de coisa. Temos que ter coragem e submeter a isso, não tem como a gente permanecer dessa forma. A gente tem que trabalhar em prol de uma transformação mais justa. E dessa forma tem que ser. Como se faz arrecadação de emprego e renda na cidade? Aí o Edna Bezerra falou, nós temos aqui a rede portuária, aqui para o fundo do Jaraguá, e aí nós temos que dizer, aqui vai ser formada a geração de emprego e renda. Como vai ser tratado isso? Vai ter o espaço, como é que vai ter, como é que uma grande empresa vai se instalar em São Sebastião, o que vai ser oferecido a ela, o que é que ela vai ter de ocupação de solo, que altura vai ser permitido, como é que as grandes empresas vão vir para São Sebastião se ela não tem uma faixa de altura no mínimo para ela vir para cá. Tem essa regra, tem que ser conversado isso. E o plano diretor tem que prever essa coisa, porque ela lê para 20 anos. E aí, a minha sugestão é que seja feita, sim, mas com lei específica, passada pela Casa de Leis. Tem que passar pela Casa de Leis, porque vocês não vão ficar na mão de uma pessoa só, vocês vão ter o logo para fazer o logo com o seu vereador. O vereador Daniel mora na Costa Sul, o vereador Danilo, eu moro no centro, o vereador Maurício mora na Costa Norte. Então a gente tem que saber que vocês têm um voto, você tem uma identificação com o seu vereador. Então a proposta nossa é aplicar.
temos que fazer alguma coisa. Jamais fazer algo que seja, no meu ponto de vista, da estrada para lá. Da estrada para lá, no meu ponto de vista, tem que entregar tudo. Tem que deixar a gente ver o mar, tem que ter coragem de fazer esse tipo de coisa. Assim, olha, acabaram com São Sebastião quando tira a nossa visão do mar. Acabaram com São Sebastião. E nós temos algum um ou dois lugares. Temos aqui a Barrastão e lá na minha igreja Moissucanga que já está sucumbindo também. A gente tem que fazer esse tipo de coisa. Tem que fazer essa preservação, estou totalmente a favor. Totalmente a favor. Essa preservação tem que ser feita sim, e a gente tem que fazer alguma coisa. Eu entendo que um projeto tão sério desse não pode deixar de ser discutido, vereador Maurício, com a sua Costa Norte, onde a gente respeita muito inteligência, tem que ser feito algo de diferente aqui. O senhor foi muito feliz quando o senhor coloca que seu problema só o senhor sente, porque quando o sapato aperta é no seu pé, não é no pé de ninguém que está lá na frente, não. O pessoal sabe que o sapato está incomodando quando está apertando o pezinho dele, aí ele está incomodando. Eu passei aqui e me lembrei da reunião Canabarra Bairro, onde me cobraram a passagem aqui, e eu passei ali e me senti vergonha, estava pior. Naquele dia estava até melhor, agora está pior. Então essas coisas a gente fica convivendo e vendo, e aí a gente, quando é eleito, quando é escolhido para representar a comunidade, a gente sabe que temos essas facilidades e também tem essa dificuldade, porque nós somos vereadores, nós não temos a caneta para mandar fazer, e essa dificuldade a gente diz. Agora, tenham cuidado bastante, não tem nenhum tipo de vaidade e fazer as audiências, discutir com vocês. Se você tiver alguma dúvida, me procurar, para a gente entender o que é a questão da verticalização. Usa a lei, Maurício, a ocupação do solo tem que ser respeitada rigorosamente dentro do plano diretor. Uma coisa é junto exatamente com a outra. Tem que ser junto, é parceira. A gente não pode fazer nada sem a lei. Nada, tudo dentro da lei. Só que a regra tem que ser bem observada. Bem observada. Nós também não podemos engessar o nosso município da Costa Norte e a Costa Sul. Nós temos que ter o cuidado de trabalhar em prol de uma São Sebastião linda, maravilhosa que é, mas temos que ter cuidado, porque assim, eu fiz uma reunião com o IBGE, tem um mês de 15 dias mais ou menos, e eles me falaram que quando terminasse o censo agora, nós aproximávamos 90 mil moradores de São Sebastião. Me deram esse foto, olha, vai chegar muito próximo. Você me passou que em torno seria 102 mil. Eu acho que a gente vai muito mais cedo para isso. Muito mais cedo para isso. A gente tem que tomar cuidado com o que estamos fazendo, tem que ter senso e bom senso em avaliar, verificar e ver o que realmente é necessário para o diretor. Esses vereadores que aqui estão, e aí eu fico triste, o vereador me colocou muito bem, com a questão da participação no geral, o amigo fez um apelo, mas eu também fico triste quando eu não vejo o meu vereador vir para cá. Fora os justificados, que fica toda hora meu ouvido para mim fazer audiência e ele não vem discutir com o povo. Isso é chato. Eu estou vendo, eu tive vários vereadores que me confrontaram com isso e não estão aqui hoje. 4 justificou. 4 está aqui. E os outros 4 deveria ter aqui, ou justificado, pelo menos justificado. Seria um compromisso com o presidente, mas não só comigo, mas com você, que tem toda a responsabilidade, tal como eu. Então eu vejo que a gente está aberto ao diálogo, entendo que cada uma reivindicação de vocês colocada na forma certa é extremamente aproveitável dentro do plano diretor, que nós estamos fazendo um plano para 20 anos, vamos fazer algumas, se Deus quiser, a gente vai fazer uma reformulação em 4 anos, 5 anos, 2 anos, e eu tenho certeza de uma coisa: não se faz omelete sem quebrar ovo. Infelizmente, a gente vai ter que quebrar ovo, vai ter que quebrar a cabeça, vai ter que discutir e vai ter que ter a coragem de olhar para a cara de vocês e dizer assim: olha, nem é assim, nem é assim, vai ser assim. Vamos fazer assim, porque eu não sou louco de estar à frente da casa dele e não discutir o plano diretor com vocês, nem perguntar realmente o que é direito e fato. Eu já fiz ofício ao Ministério Público, já fiz, eu mandei ofício à Associação de Engenheiros, Associação Comercial, Associação de Moradores, para que a gente faça essa discussão, para que a gente se aprecie no projeto. O plano diretor está pronto, mas vai ser votado com a avaliação de vocês e depois dessa casa, se assim for da permissão de Deus, e vai ser. Voto o plano diretor no dia 13
até o dia 13 de abril. Até o dia 13 de abril. Eu tenho o plano diretor vai na casa dele, dia 8/10 de 2019. Tem pessoas que falam graça, que o plano diretor está há mais de 1 ano na casa dele. Mente descaradamente sem saber nem o que está falando. Outra coisa, o plano diretor está lá no site para cada um de vocês ler, fazer sugestão. Se possível, na próxima audiência, leve ela pronta. Leve ela pronta, porque a gente vai. Eu acho que é muito. Ninguém consegue ler um plano diretor e gravar. Eu pelo menos eu tento ser o mais próximo que interessa a minha pessoa. Cada um de vocês faz isso também, que eu percebo que é claramente isso. Mas temos que discutir o que é melhor para São Sebastião. Não quero uma São Sebastião nova. Eu quero a minha, arrumada, bela, para cada um que vem nos visitar, achar que está no melhor lugar do mundo. Eu moro na melhor cidade do mundo. Obrigado. Vereador Maurício, quer falar um negocinho? Olha, só para encerrar e deixar registrado as minhas 12 emendas, até para o corpo técnico aqui já estudando e ter os vereadores aqui já ir pensando nela. No artigo 48, o que se fala nos gabaritos, que é o que vai criar uma das muitas polêmicas, e por isso eu penso que podemos travar o plano diretor. Isso não pode ser travado. Nós temos que continuar, nós temos que voltar para a cidade poder andar. Eu fiz um complemento, né? Eu alterei o artigo 48, depois que se fala nos 12 metros, onde acaba ali o parágrafo, eu continuei: o gabarito poderá ser alterado na lei da ocupação do solo. O que significa isso? Podemos votar agora e depois discutir, senão a gente não consegue votar isso aqui se tiver muita discussão. E a outra, no artigo 79, o prefeito ele colocou que toda logística poderia ser por decreto, poderia ser mudado por decreto. Ou seja, eu alterei que todo o artigo, todo o sistema da logística, né, tem que ser mudado por lei, não por decreto, por lei. O que significa isso? Por decreto ele vai lá e assina e acabou. Por lei tem que passar para os vereadores dar o aval se pode ser ou não. Perfeito? Então, eu já vou deixar a cópia com eles, para eles ir avaliando. Tá? Muito obrigado mais uma vez pelo espaço de vocês. Bom, eu quero agradecer a cada um de vocês pela paciência. E às 21h26 do dia 20 de fevereiro de 2020, declaro encerrada a primeira audiência pública do plano diretor do município de São Sebastião. Obrigado a todos.